Sabe aquele tempo dos nossos antepassados que dizia: eu durmo de janela aberta, eu deixo a chave na ignição do carro, eu durmo com tranquilidade, pois sei que os meus bens estão seguros na mão de Deus. Ah, deixa Deus para lá nessa hora, né? Ele sempre diz que o homem prevenido vale por 10. Pensando nisso, viemos apresentar para vocês o que é uma empresa organizada que tem um planejamento para a sua segurança. Afinal de contas, a sua vida e a vida dos seus são os bens maiores para você, além dos bens patrimoniais. Começa aqui, começa agora, mais um programa Câmera Brasil. E é bem isso mesmo, Guilherme, quer dizer que aqueles bons tempos de dormir de janela aberta nem pensar, a prevenção continua sendo o melhor remédio e tratar essa questão de segurança com quem realmente entende do assunto é o melhor que temos a fazer? É isso mesmo, Roberto. Esse ditado nunca fez tanto sentido nos dias atuais. E o que nós devemos fazer quando a sensação de insegurança tem aumentado e é uma coisa comum em muitas cidades? É buscar o setor de segurança privada e ela responde a essa demanda crescente? Obviamente, né? O Estado ele faz o seu papel muito bem, mas muitas vezes ele não dá conta. E uma das alternativas para a população é buscar as empresas especializadas em segurança. Guilherme, qual é o papel da segurança patrimonial? Quando eu digo isso, é relacionada hoje em dia para as empresas, condomínios e instituições de modo geral. O papel das empresas é ser o auxiliar das forças de segurança, trazendo tecnologia, trazendo inovação e dando à população um pouco mais da sensação de segurança em seus meios. Muitas pessoas ainda pensam que segurança é apenas ter um vigilante no local. Como funciona na prática um sistema integrado de segurança? Hoje, Roberto, a gente tem várias soluções muito mais robustas, né? A própria inteligência artificial, com seus totens de segurança, as tecnologias de reconhecimento facial, leitores de placa e até análise de comportamentos suspeitos. Hoje está muito mais moderno do que a gente pensa. Guilherme, qual é a importância do planejamento e da análise de risco antes da implantação de um sistema de segurança? Roberto, eu diria que é tudo. Sem análise antes, não temos como fazer a sugestão adequada aos clientes. Então, aqui na GC7, nós fazemos sempre uma análise de risco personalizada, atendendo à necessidade de cada cliente, seja residencial, pequeno varejo e as grandes indústrias. Guilherme, além da vigilância patrimonial, a empresa também atua com terceirização de mão de obra? Como esses serviços ajudam na organização e na segurança dos ambientes? Nós fazemos todo o cabedal de segurança, desde a terceirização de mão de obra, com vigilância, vigias e portaria, desde toda a parte de monitoramento eletrônico, com inteligência artificial embarcada e alarmes monitorados. O serviço de portaria profissional também faz parte desse processo de proteção? Se sim, por quê? Sim, é uma força auxiliar. O porteiro ele não faz o trabalho propriamente dito de prevenção, mas ele é um grande auxiliar dos demais profissionais, seja ele vigilante tático ou vigilante patrimonial. E como a tecnologia tem ajudado a tornar os sistemas de segurança mais eficientes? A tecnologia hoje está muito avançada, Roberto, nos trazendo muito mais facilidade no mapeamento e prevenção dos riscos. Hoje temos inteligência artificial, drones de segurança e outros materiais de identificação analíticos que nos trazem um pouco mais de informação. Muito se fala de portaria remota. Que tecnologia é essa? Quais são as vantagens de ter no meu condomínio?
A vantagem no teu condomínio seria que uma redução de custo considerável, isso traz para o morador um ganho, né, um ganho percebido, nos traz toda a inteligência artificial embarcada e o monitoramento de imagens. E falando de rastreamento veicular, para frutista, é vantajoso? É muito vantajoso. Dentro do sistema de rastreamento, você tem outras informações que auxiliam o gestor de frota, como consumo de combustível, uso, cerca virtual eletrônica e bloqueio remoto. Além disso, não só para o gestor de frota, para toda a sua família. Às vezes você quer monitorar teu filho, saber se ele está indo para a escola, em uma viagem, traz uma segurança muito maior para a família. Para quem está pensando em contratar esse tipo de serviço, todos os que foram apresentados agora, quais fatores devem ser analisados na escolha dessa empresa especializada? Olha, nós orientamos que seja uma empresa certificada pela Polícia Federal, que é o órgão que regulamenta as empresas de segurança. Conheça a base dessa empresa, veja as tecnologias que ela utiliza, conheça os gestores, os diretores, os funcionários, para que você faça uma escolha adequada para proteger a tua família e teu patrimônio. A GC7 é uma empresa genuinamente paranaense. Podemos dizer já, apesar de pouco tempo de existência, que ela já se tornou orgulho para os paranaenses, pois ela já está em vários estados do Brasil? Com certeza, nossa existência é de 4 anos, genuinamente paranaense, em Curitiba, e já estamos em 4 estados de todo o Brasil. A política de mercado de vocês, qual é? Apresentando também diferenciais e a capacitação profissional. Aqui nós nos consideramos uma boutique de segurança. Nós criamos soluções personalizadas para os nossos clientes. Então nos consideramos um pouco fora da média do mercado. Guilherme, qual é a abrangência de atendimento? Nós atendemos todo o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Bem, nós estamos vendo agora, nesse exato momento, a sala de controle master. Seria isso? Como você definiria esse ambiente? Aqui é a nossa central de segurança 24 horas. Aqui os nossos operadores analisam toda a nossa gestão de frota, os alarmes monitorados, os bancos de dados de inteligência artificial. Temos o nosso canal de 0800, que é o nosso telefone emergencial, que a gente atende todos esses 4 estados, todos os nossos clientes. E qual é a melhor forma de contato? Quem quiser conhecer um pouco mais da GC7, entre no nosso site, no nosso Instagram, ou acione a gente pelo nosso canal de vendas pelo WhatsApp. Guilherme, a vida é o maior patrimônio que temos, sem contar o da nossa família, que é o nosso bem maior. Falando em patrimônio adquirido, trabalhado, suado, a gente não pode bobear, não é mesmo? Não é mesmo. Como você começou no início da matéria, Roberto, prevenir é o melhor remédio ainda. Que mensagem você pode deixar ao nosso público telespectador que está em fase de estudar um bom apoio para essa área, não sabe onde começar, nem com quem fazer um bom planejamento? Segurança tem que ser tratada como investimento, não como custo. Conforme nós falamos nessa conversa, nessa entrevista, prevenir é o melhor remédio. Busque um bom profissional, uma empresa de mercado que seja reconhecida, certificada pela Polícia Federal, você estará em boas mãos. Obrigado. Obrigado, Roberto. Mundo, estratégias e negócios, com Matheus Scremin Santos. Empresa que não se movimenta não prospera. O mundo mudou, o mundo está conectado. Então você, empresário, que ainda está pensando no seu bairro, na sua rua, no seu atendimento regional, pense um pouquinho fora da caixa, se movimente, globalize, internacionalize seu capital, invista fora. Faça tudo acontecer de maneira mais conectada com o mundo que aí está. É só você buscar a assessoria certa, é só você ir atrás dos resultados. Esse foi o Mundo Estratégias e Negócios com Matheus Scremin Santos. Mundo, estratégias e negócios com Matheus Scremin Santos. Ansiedade.
Você sabe o que ela é de fato? Você se considera uma pessoa ansiosa? Vamos falar sobre isso? Bem, primeiramente, eu quero chamar a tua atenção para a seguinte questão. Se você se diz uma pessoa ansiosa, pare já com isso, porque você não é uma pessoa ansiosa. Você está ansiosa. Nós precisamos entender que aquilo que nós somos é muito maior do que aquilo que nós estamos. E quando nós dizemos nós somos ansiosos, nós estamos dando um poder muito grande para uma situação que não nos pertence. Você não nasceu ansioso, você não nasceu ansiosa. Ou seja, qualquer processo que nós estejamos passando, nós estamos e não somos, né? Ampliando um pouquinho, nós muitas vezes, eu como terapeuta, eu ouço, eu sou doente, eu sou um incapaz, eu sou limitado. Não, nós não somos nada disso, porque o ser é muito maior. Nós estamos cansados, estamos limitados por alguma situação ou outra, estamos fatigados, estamos. Cuide com isso, porque aquilo que nós verbalizamos tem muita força, tá certo? Então você não é. Muito bem. Seguindo, quando nós falamos de ansiedade, nós estamos falando de uma emoção, de uma situação que acontece na nossa vida por um excesso de futuro. Exatamente isso. A ansiedade é um excesso de futuro, é se preocupar excessivamente com aquilo que você não tem controle, com aquilo que você nem sabe se vai acontecer. A ansiedade, ela vive no futuro, quando nós deveríamos viver no momento presente. O ansioso está sempre preocupado com o amanhã, com o depois. O ansioso não consegue viver no aqui e agora, focar no momento presente. Então, quando nós falamos de ansiedade, nós estamos falando de uma situação, de uma síndrome, de uma emoção que se preocupa demasiadamente com o futuro. E aí eu te pergunto, você tem algum controle sobre o futuro? Não, nenhum. Você não consegue controlar e esse futuro é daqui 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Nós não temos como controlar. Então, o ansioso, ele fica preocupado, adoece por conta de algo que ele não tem controle. E muitas vezes ele não sabe nem se vai acontecer. Então, comece a perceber se você tem estado ansioso, provavelmente é por alguma coisa relacionada ao que pode acontecer e que talvez nem aconteça. Pense nisso, cuide das suas emoções, cuide da sua mente. Até mais! Olá! Você sabia que o maior risco das empresas hoje não é produzir, mas sim produzir sem estar ambientalmente regular? O mundo mudou. E as empresas que não atendem a essas exigências ambientais estão perdendo mercado, credibilidade e investimentos. Eu sou a Juliana Fávaro Kroll, engenheira florestal, fundadora da JF Florestal. Atuamos na estruturação ambiental para empresas que querem crescer com segurança jurídica e eficiência e sustentabilidade. Multas ambientais, embargos, atrasos em obras. Tudo isso pode ser resultado de uma má gestão ambiental, e o risco econômico vindo disso pode ser milionário. A JF Florestal atua na estruturação ambiental da empresa para sua regularização, bem como para os produtores rurais. Atuamos com Cadastro Ambiental Rural, CCIR, ITR, licenciamentos ambientais de diversos setores, gestão de ativos ambientais da empresa, transformando muitas vezes os produtos economicamente viáveis e rentáveis para o empresário. Gestão de áreas, projetos de compensação de reserva legal, créditos ambientais, tudo isso fazem parte do portfólio de produtos e serviços da gestão e consultoria ambiental da JF Florestal. Transformamos passivos ambientais em oportunidades de rentabilidade para o negócio do proprietário. O Brasil está avançando para um mercado onde o ativo ambiental tem valor, e as empresas preparadas hoje sairão na frente amanhã. JF Florestal, estratégia ambiental para empresas que pensam no futuro.
A natureza fala e nós traduzimos em documentos. Se você ficou com alguma dúvida ou precisa regularizar a sua área, entre em contato com a JF Florestal. Contamos com uma equipe de gestores e consultores para auxiliar na sua necessidade. E até a próxima! Se você é daquele tipo de pessoa que tem dificuldade em se adaptar a lentes de contato, ou mesmo faz uso de óculos e perde demais, não sabe onde colocou o óculos, você precisa conhecer os grandes benefícios da cirurgia a laser. A nossa grande referência profissional será o Dr. Vitor Bittencourt. E é bem isso mesmo, doutor. Tem muita gente que não conhece os benefícios dessa cirurgia? Com certeza, Roberto. A cirurgia refrativa tem muitos benefícios que a gente vai falar mais aí no decorrer da entrevista. Perfeito. Doutor Vitor, para começarmos, o que é exatamente a cirurgia refrativa? A cirurgia refrativa é um procedimento em que um laser é aplicado na córnea e cujo objetivo é corrigir o grau dos olhos, fornecendo uma independência em relação a óculos e lente de contato ao paciente. Quais problemas de visão ela corrige? Miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, todos podem ser tratados? A cirurgia refrativa corrige principalmente a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Com relação à presbiopia, ela pode ajudar também em alguns casos específicos. Isso vai depender um pouquinho da idade do paciente, do tipo de grau e da técnica escolhida. E como é realizado o procedimento? Você pode nos explicar de forma simples a atuação do laser na correção da visão? A gente usa um laser extremamente preciso. Ele se chama Excimer Laser. E esse laser ele vai fazer uma alteração na curvatura da córnea, né? Então ele faz um aplanamento na região central, né, com relação à miopia, ou na região periférica nos hipermétropes. E essa alteração na superfície da córnea que vai fazer com que a luz com que entre no olho foque exatamente na retina, corrigindo o grau dos olhos. Existem diferentes técnicas de cirurgia refrativa? Quais são as mais utilizadas hoje? Sim, existem principalmente, as mais utilizadas hoje são duas técnicas chamadas LASIK e PRK. Vou falar brevemente um pouquinho sobre a diferença entre elas. Primeiramente, no LASIK, a gente confecciona um flap, que é como se fosse uma tampinha na córnea. Esse flap é feito com um laser de femtosegundo, que a gente chama. E aí eu levanto a tampinha e o outro laser faz a correção do grau. E aí depois abaixa a tampinha novamente. Já no PRK, a diferença é que em vez de fazer o flap, a gente primeiro faz uma raspagem, né, para tirar o epitélio, que é a camada mais externa da córnea. E aí, após isso, a gente faz o laser para correção do grau. Qual técnica que vai ser indicada em cada caso vai depender dos exames pré-operatórios e também da avaliação na consulta. Doutor, esse procedimento é doloroso? Existe a necessidade de anestesia? Não é doloroso. A gente aplica uma anestesia com colírio anestésico. Esse colírio é aplicado diretamente nos olhos. E normalmente o paciente não sente dor. Ele pode até sentir um pouquinho um toque, né, a sensação de toque, mas não sente dor durante a cirurgia. E quais exames são necessários para saber se o paciente é um bom candidato a essa cirurgia? Deve-se ser realizada uma avaliação oftalmológica completa, né? Então a gente começa com o exame do grau com a pupila dilatada, fundoscopia para ver o fundo do olho, né, a retina, também o nervo óptico. E a partir daí a gente parte para os exames complementares, né? Principalmente topografia e tomografia de córnea, que são os exames que avaliam a estrutura que o laser vai ser aplicado. E existem contraindicações? Quem não pode fazer a cirurgia refrativa?
Existem, principalmente quem apresenta uma córnea muito fina, né? Normalmente essas córneas finas podem ficar mais frágeis depois da cirurgia e não suportar receber o laser. E também pacientes que apresentam ceratocone. Por isso que é importante, né, fazer os exames pré-operatórios aí que a gente solicita. Doutor, como o paciente deve se preparar nos dias que antecedem ao procedimento? Existem cuidados ou necessidades especiais? Normalmente o preparo é bem simples. Nós recomendamos, né, aos usuários de lentes de contato suspender o uso pelo menos alguns dias, por volta de uma semana é o ideal, antes de fazer os exames pré-operatórios e também até conseguir fazer a cirurgia. Além disso, recomendamos não usar produtos na área dos olhos, né, como maquiagem ou algum creme que possa acabar irritando e afetar o resultado da cirurgia. Quanto tempo dura uma cirurgia? É uma cirurgia bem rápida, né? Em média, todo o tempo de preparação, desde que o paciente deita na maca até acabar a cirurgia, ela demora em média 10 a 15 minutos os 2 olhos. E o paciente vai para casa no mesmo dia? Com certeza, ele já vai embora, já vai para casa logo após o procedimento e já começa a pingar os colírios assim que chega em casa. Como ele enxerga logo após o procedimento? Ele já nota melhora imediata? No primeiro dia, ele até pode sentir uma melhora inicial, mas já só vai começar a perceber mesmo o efeito da cirurgia conforme for cicatrizando, né? Então, nos dias seguintes, gradualmente, a visão vai melhorando. Isso depende um pouquinho da técnica cirúrgica, né? Normalmente, no LASIK, a recuperação é mais rápida, já no PRK, um pouco mais lenta. E como é o pós-operatório? Quais os principais cuidados nas primeiras horas e nos primeiros dias? Os principais cuidados, principalmente, né, usar os colírios de acordo com a receita que o médico fornece. Então, seguir certinho os horários que é recomendado e também seguir as recomendações médicas que ele dá na cirurgia. Além disso, né, não esfregar os olhos. Normalmente eu deixo uma proteção de acrílico para usar nos primeiros dias quando vai dormir, porque às vezes pode coçar inconscientemente, né, à noite. Então, essa proteção usa à noite ali para não levar a mão aos olhos durante a noite. É comum sentir desconforto? O que é esperado e o que não é normal? É comum sentir sensação de areia nos olhos, uma leve ardência, um leve desconforto. Isso nos primeiros dias vai melhorando já conforme vai cicatrizando e normalmente é temporário, né? Melhora rapidamente. O que não é normal é a visão começar a piorar de repente, de uma hora para outra, sentir dor forte no olho, ou o olho ficar muito vermelho, com secreção. Isso são sinais de que pode ser que algo não esteja evoluindo bem ali no pós-operatório. E deve-se procurar o médico imediatamente. Em quanto tempo o paciente pode voltar ao trabalho, dirigir e usar telas? Isso depende um pouquinho da técnica cirúrgica. Normalmente no LASIK a recuperação visual é mais rápida, então entre 2 a 3 dias a grande maioria dos pacientes já consegue voltar às suas atividades. Já no PRK, algo em torno de 7 a 10 dias, porque a recuperação é um pouco mais gradual. E quais são os riscos ou possíveis complicações e como podem ser evitadas? A cirurgia refrativa é extremamente segura, né? As complicações são muito raras, mas como todo procedimento cirúrgico, tem riscos, né? O principal risco seria a infecção, né? Então, o paciente não seguir certinho, não pingar os colírios pós-operatórios, não seguir as recomendações médicas, pode acabar levando a alguma infecção no olho. E também o risco de ectasia corneana. A ectasia corneana é quando a córnea vai ficando mais frágil, mais fina após a cirurgia. E a gente consegue evitar esse tipo de complicação com os exames pré-operatórios solicitados, que eu comentei mais cedo. Os resultados são definitivos? A cirurgia pode precisar ser refeita futuramente? Normalmente o resultado é bem duradouro, dura bastante tempo. Mas a gente sabe que com o tempo, né, o olho vai sofrendo mudanças naturais. Então pode ser que no futuro, né, se por acaso o grau voltar por essas mudanças, pode até ser necessário algum tipo de retoque ou até mesmo indicar algum outro tipo de cirurgia para corrigir o grau. E quais os principais benefícios percebidos pelos pacientes após a cirurgia? O principal benefício de longe é a liberdade que o paciente tem do uso de óculos e de lente de contato, né? Então, ele tem uma visão boa, né? Ele enxerga bem 100% do tempo,
Desde o momento que acorda, que não precisa alcançar o óculos na cabeceira, né? Praticar esporte, vai na praia, na questão de piscina também, e não precisa ficar enxergando mal sem o óculos, né? Então isso dá uma liberdade muito grande e melhora muito a qualidade de vida aí dos pacientes. A cirurgia refrativa substitui completamente os óculos e as lentes de contato? Na grande maioria dos casos, sim. A gente consegue, em quase todos os casos, corrigir totalmente o grau, né, do paciente, então ele consegue substituir. Em alguns poucos casos específicos, né, quando o grau é muito alto ou a córnea não é tão espessa quanto a gente quer, a gente já faz uma avaliação pré-operatória e já sabe que vai ficar um grau residual. E aí sim, nesses casos, pode acabar precisando de um óculos para algumas atividades específicas apenas. O avanço da tecnologia tem tornado o procedimento mais seguro e também preciso? Sem dúvida. O avanço dos lasers estão cada vez mais precisos e mais eficazes, né? E além disso também o próprio avanço dos exames pré-operatórios, né, que a gente solicita, está nos dando muito mais segurança aí na indicação da cirurgia. Para quem está pensando em fazer a cirurgia, qual é o principal conselho do senhor? Eu aconselho sempre procurar um médico oftalmologista que tenha experiência na área, né, de cirurgia refrativa, de preferência que seja especialista em cirurgia refrativa, e fazer uma avaliação completa, né, com todos os exames que ele solicitar, para fazer uma cirurgia com bastante segurança, né, e o resultado ser satisfatório. Doutor, como acompanhar a evolução da recuperação e quando é preciso procurar o oftalmologista? Normalmente o acompanhamento no pós-operatório é com consultas pré-programadas. Então, se a evolução está indo bem, se está de acordo com o esperado, tem que ir nas consultas, né, já programadas, mas caso tenha algum sintoma fora do esperado, tem que avisar seu médico oftalmologista para ele avaliar, ver se está tudo correndo bem. O senhor poderia falar um pouquinho sobre a sua experiência profissional? Como foi que começou a sua paixão, ou mesmo o amor por essa profissão? Claro, com certeza. A oftalmologia sempre me encantou, mas o que me fez, né, ir para esse lado é porque eu sou um próprio paciente da oftalmologia, eu já fiz cirurgia oftalmológica em mim mesmo. Não em mim, né, mas outra pessoa fazendo em mim. E isso me encantou quando eu fui submetido, porque melhorou muito a minha visão e mudou muito, né, a minha qualidade de vida e fez uma mudança radical aí na minha vida que me ajudou bastante. Para você, qual é a importância da primeira consulta? A primeira consulta é fundamental, onde a gente avalia o paciente integralmente, né, então a gente avalia todas as estruturas do olho, o grau, o olho dilatado e sem dilatar, o fundo do olho, o nervo óptico e todo, para ver como está a saúde ocular, né, do paciente, entender se tem indicação ou não da cirurgia. E dentro da sua perspectiva, faz sentido a pessoa esperar sentir os sintomas para depois procurar um oftalmologista? Absolutamente não. Tem algumas doenças oftalmológicas, né, como glaucoma, degeneração da mácula, que são silenciosas no começo. E quanto antes a gente detectar, mais cedo a gente começa o tratamento, né? Então, a consulta tem que ser de rotina, né? Tem que ser feita pelo menos uma vez por ano, para a gente detectar quanto mais cedo, melhor esse tipo de complicação, de doença oftalmológica. O paciente pode resultar em uma experiência mais positiva para ambos? Com certeza, né? O médico conhecendo a fundo o paciente, as suas necessidades, suas atividades, faz muita diferença ali no resultado da própria cirurgia, né? A gente consegue personalizar cada vez mais, né, a cirurgia, e isso dá muita diferença no resultado. Doutor Vitor, um paciente que trata diabetes, ou seja, portador do diabetes, ele pode fazer essa cirurgia? Depende. A diabetes tem que ser bem controlada, né? Então a gente pede exames de sangue, exames laboratoriais antes da cirurgia, para avaliar como está a hemoglobina glicada, a glicemia e jejum, e dependendo de como estiver, aí sim a gente pode indicar cirurgias. Perfeito. Quero agradecer a sua participação e destinar a você o tempo necessário para as suas considerações finais. A minha consideração final, gostaria de agradecer também a presença, né? Mas com relação à cirurgia refrativa, deixar bem claro, né, que a cirurgia refrativa é uma cirurgia muito segura, muito precisa e muito eficaz.
em questão de poucos minutos aí a gente consegue, né, melhorar, corrigir totalmente o grau e dar uma independência de óculos e lente de contato de 100% em praticamente todos os casos, né. É uma cirurgia que tem evoluído cada vez mais e cada vez mais segura e mais precisa. É isso. Obrigado.